Maravilha, maravilha, 19º dia da nossa campanha de jejum e oração pelas almas perdidas. Que bênção! 19 dias que estamos nessa batalha. Deus abençoe sua vida, que você possa prevalecer e chegar até domingo, dia 8, em vitória, em nome de Jesus. Quero começar aqui lembrando você que a nossa batalha é espiritual. Nossa guerra é espiritual, portanto, os primeiros resultados que precisam acontecer é no mundo espiritual. Se você de repente já tem visto no mundo físico, na vida das pessoas, na atitude delas, no comportamento delas, mudança, glória a Deus. Glorifique a Deus, louve ao Senhor por isso, mas se você não tem visto isso, não se desanime, não pense que não está tendo algum efeito no mundo espiritual. Porque o trabalho do Senhor primeiro é no mundo espiritual, no campo do reino do Espírito. Então anima-te, creia. Mesmo que você não esteja vendo, creia. Porque a Bíblia diz que a nossa vida não é de vista, mas de fé. Ok? Aleluia. Nosso devocional de hoje está em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, quando fala da experiência de Cornélio, né? O centurião Cornélio. E eu quero declarar aqui que a mesma experiência que Cornélio teve, você também vai ter, em nome de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a mesma experiência que Cornélio teve, o Senhor vai te dar também. Aleluias. Glória a Deus. Cachorro aqui até glorificar o Senhor. Aleluia. Então, Cornélio, aqui no capítulo 10 de Atos, ele teve uma grande experiência, uma experiência sobrenatural através do jejum e da oração. No capítulo 1, do versículo 1 ao 5, mostra a experiência que ele teve quando ele estava orando às 9 da manhã e o anjo apareceu para ele. E aí ele manda chamar Pedro. Quando Pedro vem, ele vai contar novamente, vai contar aqui para Pedro o que foi que aconteceu, por que ele mandou chamar Pedro. Então, versículo 30, ele diz: E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. Então, vamos destacar aqui algumas coisas. Primeiro, o Senhor não disse que, o anjo não disse que Deus tinha atentado para o jejum dele, porque o jejum não serve para Deus, o jejum serve para nós. O que é que o jejum, qual o efeito que o jejum vai efetuar na nossa vida? O efeito do jejum é fazer com que a nossa oração seja ouvida por Deus. O jejum faz com que a nossa oração tenha uma força maior, tenha mais pureza na sua atuação. Então você vai perceber que o anjo disse: olha, Deus atentou para a sua oração e para as suas esmolas. O jejum, como eu tenho falado aqui nos devocionais, o jejum tira a carne de cena. O jejum mortifica a natureza humana contaminada pelo pecado. Então, à medida que a sua natureza humana sai de cena, o que você faz para Deus tem uma outra conotação, tem uma outra vida. Por quê? Porque as motivações, elas são mais purificadas, são mais santificadas. Então veja que
Deus atentou para as esmolas de Cornélio. Ou seja, tem gente que dá esmola, igual Jesus falou, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Tem gente que faz as coisas para serem vistos pelos homens e elogiados e reconhecidos pelos homens, e Jesus disse, você já recebeu o seu galardão, se é assim que você faz. Então a carne, a natureza humana, ela às vezes não nos impede de fazer boas ações, mas ela vai tentar burlar esta ação, vai tentar fazer com que esta ação chegue diante de Deus maculada, com a motivação errada. Então, quando você está muito carnal, tudo que você faz com base no egoísmo, na justiça própria, no auto-reconhecimento, né? Quando você faz mortificado, você faz com motivação correta. Você prioriza aquilo que deve ser priorizado no ato da esmola, né? Então, o jejum na vida de Cornélio estava purificando as esmolas, está fazendo com que as esmolas que ele desse fossem vistas diante de Deus. E também as suas orações. Quem não mortifica a carne, quem vive, na carne, na natureza humana, até a oração que faz, às vezes, é uma oração contaminada. É uma oração contaminada, egoísta, carregada de justiça própria, de méritos pessoais. Lembra do fariseu publicano? O fariseu chega para Deus e diz, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais pecadores, adúlteros e pecadores. Já estava ali apontando o dedo para o publicano. Dou dízimo de tudo quanto tenho e enfim, ele se exaltou diante de Deus, porque a carne, a natureza humana, ela vai sempre tentar se exaltar diante de Deus, até no momento, na aparência de piedade, no momento que parece ser santo, ser puro, ser o momento de oração, o homem corre o risco de ali manifestar a sua natureza caída. O jejum ajuda a você orar com a motivação correta. Então, em se tratando, por exemplo, de interceder pelas almas perdidas, pelos outros, onde você tem que se esforçar para sentir por elas algum amor, então o jejum vai ajudar essa oração ela subir da maneira correta diante do Senhor. Então, é importante a gente considerar isso, que o jejum não vai ajudar Deus, vai ajudar nós. O jejum não ajuda Deus a descer, não muda o coração de Deus. O jejum nos ajuda a subir. O jejum nos ajuda a mudar o nosso coração. E aí, então, a gente ter uma audiência com Deus, uma audiência de sucesso. A outra coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é o quanto a vida de jejum, a mortificação da carne, move o sobrenatural. Vários lugares na Bíblia, onde pessoas jejuavam, onde pessoas jejuaram, se mortificaram, Deus trouxe o auxílio dos anjos. Deus fez os anjos trabalharem, os anjos se moverem em favor deles, né? Então, por exemplo, Daniel, quando chega na Babilônia, já começa a praticar uma vida de jejum. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego também. Quando você então vai ver os maiores desafios que esses homens passaram, quem é que estava lá junto com eles? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz que tinha um quarto homem lá. Um anjo estava lá. Nós cremos que era uma teofania, que era o próprio Senhor Jesus em forma de um anjo. Estava ali. Olha o sobrenatural acompanhando a vida de quem jejua, né? E Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que quando ele caiu, os leões estavam famintos, mas o anjo do Senhor fechou a boca do leão. Olha só que tremendo. O anjo do Senhor fechou a boca do leão. Aí você vai para Elias. Elias era um homem de jejum, estava jejuando sem comer. O que aparece para ele? Um anjo que aparece e dá um pão para ele comer e se fortalecer. Olha para Jesus no deserto. O que Jesus estava fazendo no deserto? Jejuando e orando. E a Bíblia diz que os anjos o serviam. E assim você vai ver, não é? Paulo estava no navio, jejuando. Ali eles
não somente Paulo, mas os soldados do navio, todo mundo estava vários dias sem comer, em jejum. É tanto que Paulo vai aconselhar: gente, vocês estão muitos dias sem comer, estão em jejum, vamos comer para se fortalecer. Então, quem é que aparece para Paulo lá? O anjo do Senhor. Paulo chega para o povo e diz: não desanime, porque o anjo do Senhor apareceu para mim e falou que não vai perecer uma alma aqui. Então, o povo começar a jejuar e orar e Deus mandar os anjos, porque em Hebreus capítulo 1 fala que os anjos trabalham em favor daqueles que são salvos. E os salvos, eles jejuam. Jesus espera que nós jejuemos. Ele disse: e quando jejuares? Então ele espera que a gente jejua. Então, Cornélio jejuou, Deus mandou o anjo. E quando o anjo do Senhor vem, ele vem para fazer a coisa acontecer. Então não tenha dúvida de que enquanto você está nesse tempo de jejum e oração, Deus está mandando o seu anjo ou os seus anjos para trabalhar e fazer cumprir o propósito de Deus que é estabelecido como resultado, resposta da tua oração. E a última coisa que eu quero falar nesse texto aqui é sobre o evangelho, a pregação do evangelho, a necessidade das pessoas terem acesso ao evangelho. Veja bem, Cornélio era um homem de esmola, Cornélio era um homem de jejum, Cornélio era um homem de oração, mas era um gentio, não era convertido. O anjo aparece para ele, mas o anjo não lhe dá o caminho, o anjo não lhe converte. Então o que acontece? O anjo manda chamar Pedro. Pedro representa a liderança da igreja, os pregadores. Pedro representa o evangelho. Embora o anjo aparecesse para Cornélio e Cornélio tivesse ouvindo nitidamente a voz do anjo, o anjo não aproveita para pregar, porque a Bíblia diz que não foi dado aos anjos o privilégio de pregar o evangelho. De maneira que até os anjos não entendem isso. Pedro fala que eles inquirem, eles estão inquirindo, eles estão pesquisando até hoje, sabe, questionando para saber por que é que Deus não deu a eles o ministério da palavra e deu aos homens fracos, homens limitados. Então o anjo não podia pregar o evangelho ali. Mas o anjo deu a direção, manda chamar Pedro. Então o que acontece? Qual é a função dos anjos? Quais são as funções dos anjos quando o povo de Deus ora e jejua? Os anjos trabalham com o propósito de dar ao povo acesso à pregação da palavra. Ok? Então o anjo não pregou, o anjo mandou chamar Pedro. Você precisa ouvir uma palavra de Pedro. Então ele preparou aquilo, mandou chamar, preparou o ambiente, protegeu o ambiente, e quando Pedro chegou, o sucesso foi grande. Pedro pregou o evangelho. A Bíblia diz no versículo 44 que estava ainda Pedro falando quando o Espírito Santo desceu sobre todo mundo. Então o povo foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas, profetizou e foi batizado nas águas. Então, qual é o resultado do nosso jejum, da nossa campanha? O resultado vai ser os anjos trabalhar em favor de trazer as almas para o ambiente da fé. Muitos virão, os próprios anjos trazendo, outros os anjos vão facilitar. Quando você convidar, quando você mandar uma mensagem chamando, venha para a igreja, venha para o ambiente, venha nos visitar, o anjo do Senhor vai fazer com que aquilo seja facilitado, com que os demônios não atrapalhem. Então, eu já quero motivar você, é hora de começar a mandar mensagem para 20, 30 pessoas e começar a falar da igreja, dos dias dos cultos e chamá-las, insisti-las, porque você vai ter auxílio dos anjos, porque como resposta à tua oração, como resposta ao teu jejum, os anjos do Senhor vão trabalhar facilitando a pregação do evangelho no coração das pessoas, porque é assim que Deus vai salvar. Deus vai salvar por meio da igreja, dos cultos, da pregação. Deus vai salvar por meio do caminho que Ele planejou, que é a pregação do evangelho. Gente, eu creio que Deus está fazendo grandes coisas. Vamos continuar firmes no propósito, porque o Senhor já está trabalhando. Saiba, como eu falei no início da mensagem, não se desmotive,
Não é porque você não está vendo alguma mudança que ela não esteja acontecendo no mundo espiritual. Os anjos estão trabalhando. Creia nisso. E você vai ver a vitória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.